Bom, agora a gente vai entrar na parte E do Freud, que diz assim: algumas ideias obsessivas e sua explicação. As ideias obsessivas, como bem se sabe, têm uma aparência de não possuírem nem motivo nem significação, tal como os sonhos. O primeiro problema é saber como lhes dar um sentido e um status na vida mental do indivíduo, de modo a torná-las compreensíveis e mesmo óbvias. O problema de traduzi-las pode parecer insolúvel, mas jamais devemos deixar-nos ser mal orientados por essa ilusão. Então, até aí ele diz que não, embora pareça insolúvel, nada de a gente entrar nessa história ilusória. As ideias obsessivas mais rudimentares e mais excêntricas podem ser esclarecidas se investigadas com suficiente profundidade. A solução se dá ao se levar as ideias obsessivas a uma relação temporal com as experiências do paciente, quer dizer, ao se indagar quando foi que uma ideia obsessiva particular fez sua primeira aparição e em que circunstâncias externas ela está apta para voltar a ocorrer. Como sucede com tanta frequência, quando uma ideia obsessiva não conseguiu estabelecer-se permanentemente, a tarefa de esclarecê-la é correspondentemente simplificada. Podemos convencer-nos facilmente de que, uma vez descobertas as interconexões entre uma ideia obsessiva e as experiências do paciente, não haverá dificuldade de se obter acesso a algo mais, não importa o que possa ser enigmático ou digno de conhecimento na estrutura patológica com que estamos lidando. Seu significado, o mecanismo de sua origem e sua derivação das forças motivadoras preponderantes da mente do paciente. Repara que ele até então ele está trabalhando com toda uma fenomenologia do que ele vê acontecer. Fane, o verbo grego, é o que aparece. E aí ele sabe que tem uma conexão. Porém, ele só vai poder esclarecer como é que funciona o fenômeno obsessivo lá em 1914, na primeira tópica, tá bom? Aqui nós estamos em 1907. Para dar um exemplo sobremodo claro, iniciarei por um dos impulsos suicidas. Esses impulsos suicidas ele põe em itálico, que em nosso paciente ocorriam com tanta frequência. Lembra da história da navalha? Esse exemplo já quase se analisa por si próprio ao ser narrado. Ele me contou que, certa vez, perdeu algumas semanas de estudo em virtude da ausência da sua dama. 2 pontos. Ela havia partido para cuidar de sua avó, que estava seriamente enferma. No exato momento em que se encontrava em meio a uma dificílima parte de seu trabalho, ocorrera-lhe a seguinte ideia: se você recebesse a ordem de levar a cabo, na primeira oportunidade, a sua prova, você deveria tratar de obedecê-la. Mas, se lhe ordenassem cortar a garganta com uma lâmina, o que você faria? Imediatamente ficara ciente de que essa ordem já tinha sido dada e já estava correndo até o aparador para apanhar a lâmina. Aparador é um móvel que antigamente todo mundo tinha nas casas. Quando pensou, não é tão simples assim, você tem que sair
e matar a velha. Pelo sentido, a nota diz aqui, seria necessário interpolar aqui a palavra primeiramente. Logo após, caíra no chão com horror. Nesse exemplo, a relação entre a ideia compulsiva e a vida do paciente está contida nas palavras iniciais de sua história. Sua dama estava ausente enquanto ele trabalhava arduamente para um exame, de modo a conseguir mais cedo a possibilidade de estabelecer uma união com ela. Enquanto trabalhava, foi acometido por um anseio pela dama ausente e pensou na razão da ausência dela. Agora, acabava de ser acometido por algo que seria provavelmente uma espécie de sentimento de aversão contra a avó de sua dama, caso ele tivesse sido um homem normal. Dos pontos. Abre aspas. Por que a velha deveria ficar doente justamente agora que anseio por ela em itálico, com tanto temor? Fecha aspas. Temos de supor que algo semelhante, contudo, bem intenso, atravessou a mente de nosso paciente. Um acontecimento inconsciente de raiva que se coadunaria com seu anseio e poderia encontrar expressão na seguinte exclamação: como eu gostaria de sair e matar aquela velha mulher por haver me roubado meu amor. Ao que se seguiu a ordem: mate-se a si próprio como punição dessas suas paixões selvagens e assassinas. Todo esse processo introduziu-se na consciência do obsessivo paciente, acompanhando-se do mais violento afeto e, agora em itálico, numa ordem inversa dos pontos. Em primeiro lugar, veio a ordem de punição e a seguir, enfim, a menção da culpa. Não me é possível achar que essa tentativa de explicação parecesse forçada ou que envolvesse elementos hipotéticos vários. Um outro impulso que se pode descrever como, em itálico, indiretamente suicida e de duração mais longa, não se podia explicar com tanta facilidade assim, de vez que a relação deste com as experiências do paciente conseguiu ocultar-se por trás de uma daquelas associações puramente externas que parecem tão chocantes à nossa consciência. Certo dia, estando fora em suas férias de verão, ocorreu-lhe de súbito a ideia de que ele era muito gordo, em alemão dick, e de que ele teria de ficar mais magro. Começou, pois, a levantar-se da mesa antes de servirem a sobremesa e apressar-se pela rua sem o chapéu sob o calor ofuscante do sol de agosto. A seguir, também subiu com pressa uma montanha até parar, forçado e vencido pela transpiração. Certa época, suas intenções suicidas de fato emergiram, sem disfarce, por detrás dessa mania de emagrecer. Quando se encontrava à beira de um precipício profundo, recebeu a ordem de saltar, o que, sem dúvida, significaria sua morte. Nosso paciente não seria capaz de imaginar explicação alguma para esse comportamento obsessivo sem nenhum sentido, até que, de repente, ocorreu-lhe que, ao mesmo tempo, também a sua dama estava veraneando, na companhia de um primo inglês que era muito solícito para com ela e de quem o paciente estava muito enciumado. O nome desse primo era Richard e, conforme o uso coloquial na Inglaterra, tinha o apelo de Dick. Nosso paciente, então, havia desejado matar o Dick. Tinha estado muito mais enciumado e enraivecido em relação a ele do que podia admitir para si mesmo. E isso foi a razão por que
se impusera esse emagrecimento mediante uma punição. Esse impulso obsessivo pode parecer bem diferente da ordem diretamente suicida acima discutida, mas ambos possuíam em comum um importante aspecto. Isso porque ambos emergiam como reações a um sentimento de raiva muito grande, inacessível à consciência do paciente e dirigido contra alguém que surgira como uma interferência no curso de seu amor. Uma nota aqui. Os nomes e as palavras não são usadas com tanta frequência ou tão indiferentemente nas neuroses obsessivas, como na histeria, com o objetivo de estabelecer uma correlação entre os pensamentos inconscientes, seja impulsos, seja fantasias e os sintomas. No entanto, encontrei por acaso mais um outro exemplo no qual o mesmo nome, Richard, foi usado de forma idêntica por um paciente que analisei há bastante tempo. Após haver brigado com seu irmão, começou a maquinar sobre o melhor meio de livrar-se de sua riqueza, declarando que não desejava lidar com nada relacionado a dinheiro, e assim por diante. Seu irmão chamava-se Richard. E Richard, em francês, é o mesmo que significa um homem rico. Eu vou para aqui por causa do tempo. Repara a diferença quando Freud está explicando as coisas que ele descobre a partir dessa prática clínica que ele faz. Ele escreve muito bem e é muito claro. E isso nos ajuda a compreender muitas coisas. O problema é a maneira como ele atuou no caso, o forçage permanente. E isso, eu acho, isso é uma opinião minha, Lacan não falou isso, que toda essa situação que Lacan reclama de uma teoria da técnica, de uma bula para fazer as coisas, eu acho que eu atribuo isso às leituras que eram esparsas, porque era um texto para cá, outro para lá. Não tinha, que nem a gente tem a Standard Edition, com a sequência dos textos do Freud. Então, me parece que os analistas da época, isso é antes de 1910, ou seja, não tinha nem a fundação da IPA, e bem antes de 1920, portanto, não tinha nenhuma formação organizada, criada a partir da International Training Commission, cada um agia da maneira que achava. Uns eram leves, como o Theodor Reich, o Rick, tanto faz. Mas ele era leve, ele trabalhava com justamente o xiste para libertar o eu, o je. Mas Freud, aqui em 1907, tem a mão muito pesada na clínica. Agora, as explicações que ele dá sobre o que ele vai descobrindo da neurose obsessiva são muito interessantes. Até hoje existem. O que ele não explicou ainda é o mecanismo de funcionamento numa formalização mais clara, como ele vai poder fazer a partir de 1914. Depois que Jung sai da IPA, inclusive. Quer dizer, ainda vão fundar a IPA, Jung vai ser o presidente, ainda vai ter problemas, e aí depois é que ele faz a primeira tópica. Então, a gente tem que entender que existem os casos clínicos do Freud, que estão aqui contados, e ele tem a coragem de mostrar como é que ele funcionava, e ele manteve isso, ele não rasgou, ele falou, peraí, vou tirar isso daqui. Muito analista, eu vi fazer isso até há pouco tempo, desaparecer com fitas de congressos internacionais, porque ele falou tão mal, então vamos excluir as fitas onde ele disse besteira e fazer de conta que elas desapareceram. Quer dizer, porque na época ele não sabia nada, olha só, então vamos desaparecer, isso existe. Então, ele mostra, olha só, vai fazer besteira, tá vendo? Mas ao mesmo tempo, através da minha besteira, eu descobria um mecanismo.
E ele vai levar muitos anos até poder chegar a 1914, isso aqui em 1907 ainda. Outra coisa, o Édipo, ele só vai resolver o Édipo lá pelo final das coisas, ainda vai passar anos trabalhando com o Édipo. Então, ele não percebe, por exemplo, pelo menos não faz referência que o menino que dormia com os pais, quando aos 6 anos ele declarou para a mãe que ele tinha ereção, ele começou a pirar. Porque, claro, ele dormia na cama com os pais. E aí o pai ainda faz o favor de morrer quando ele tem 7 anos, aí a piração foi direta. Então, ele não consegue ainda fazer esse tipo de associação. Então, a gente está vendo aqui um Freud, a gênese do pensamento do Freud, a gênese da descoberta da psicanálise, já era um nascimento da psicanálise? Era, mas ele mesmo não conseguia muito bem trabalhar com o método que ele tinha mandado fazer. Associe livremente, aí ele ia lá e interrompia, fazia pergunta, cortava, e ele não fazia pergunta como o coro grego, como Lacan propõe. Ele fazia pergunta porque ele queria que o camarada continuasse ali adiante, né? E ele mostra isso, e isso que é importante, a gente fazia discriminação. Não é para copiar esse tipo de trabalho na clínica. Isso não nos serve. Se a gente fizer essa violência hoje, simbólica, com alguém, a criatura vai embora e vai falando mal da gente. Por quê? Porque não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Isso tem que ficar claro. Agora, reparem que ele descreve muito bem quando ele falou nas duas situações do suicídio, por exemplo, entre aspas, né? O suicídio em itálico, como ele botou. Bom, a gente vai parar aqui na página 192, e eu vou continuar trabalhando no caso, porque ele é um caso muito rico, ele traz muita coisa, traz acertos e erros, e traz todo um trabalho maquínico de desenvolvimento de que é um obsessivo. E a gente tem obsessivos na nossa clínica. E é muito chato tratar, dar um trabalho danado. Como ele disse, é uma espécie de dialeto da histérica. E é mesmo um dialeto. E a gente tem que entrar e entender esse dialeto, né? Ou fazer o cara mostrar, ensinar pra gente qual é o dialeto dele, né? Mais ou menos é isso. Tá bom? Vamos ficando por aqui.